Certo. Gravação iniciada, então, aula de ateliê 8 do curso de arquitetura da UBRA. Bom, nós temos aqui algumas pessoas que eu já vi os trabalhos na semana passada e algumas pessoas que eu não vi nada ainda, que não apresentaram nenhum trabalho ainda. Então, eu gostaria de avaliar os trabalhos que ainda não foram apresentados, e caso alguém tenha feito alterações a partir de semana passada, depois que me mostrou, eu gostaria de rever. Oi, Raquel, pode falar. Oi, prof. Eu modifiquei o meu trabalho, o meu e da Alessandra, né, que a gente está fazendo juntas. Aí eu fiz bastante modificações da última aula, daí para P2, né? Eu entreguei bem diferente do que eu apresentei. Quer dizer, bem não, mas eu tirei bastante coisa, assim, abri mais o espaço, daí eu queria mostrar, se for possível. Sim, Pode ser então depois tá. daí, tá? Importante. Vamos olhar, então. Tá. Então, temos aqui a dupla Raquel e Alessandra, acho que temos aqui também a dupla, o trabalho do Juan e da Tailine, que ainda não vi. Temos aqui a Guimel e... Mas eu vi o teu trabalho, né, Guimel? Ai, sim, eu não estava conseguindo ligar meu microfone. Sim, na última aula eu mostrei. Sim, tu teve alguma mudança? Eu carregou praticamente aquilo que a gente viu. Aquela parte que eu te mostrei, eu entreguei daquela forma. Faltou, se eu não me engano, eu não tinha te mostrado a volumetria, né? Tá, então é importante que a gente dê uma olhada também. Tá, vamos começando então. Pode apresentar a Raquel e a Alessandra. Vamos começar com vocês. Opa, bastante alteração. Tá, tu tá com o microfone fechado. Ah, deu agora, né? Deu. Eu vou fechar o meu aqui. Boa noite. Então, eu diminuí aqui, eu aumentei os espaços, tá? Eu diminuí as bancas, aumentei o espaço dos corredores. Ah, aqui ficou. Bom, tem algumas correçõezinhas para fazer aqui que ficou fora do lugar e a porta aqui, mas eu acho que na entrega eu corrigi isso. E aí diminuí o tamanho das bancas, ó, e fiz, deixa eu tirar aqui. Deixa eu só achar aqui teto teto das bancas. Deixa eu só tirar o teto das bancas aqui. Vou achar aqui. Onde é que foi parar? Tu não queres abrir o material da entrega? Ah, Ou tu acha que é mais difícil entender? agora eu tenho que até eu achar agora. Bom, mas assim, ó, eu diminuí o tamanho das paredes, tá? Aí ficou 1,10 aqui de altura. Essa banca aqui do meio, eu deixei ela aberta dos dois lados para ter visão dos dois lados e a entrada de um lado só. Daí aqui eu fiz uma recepção, assim, Vou virar aqui. Oh, meu Deus do céu. Um ponto de para tirar informações, né, e tudo mais. Isso, Sim. aqui, tá? E aí a entrada principal ficou aqui na frente dele, que fica na rua Fioravante Milanês. Deixa eu ver aqui.
Ficaram várias entradas. Aí aqui na praça de alimentação eu diminuí também, botei menos restaurantes. Aqui ficou bancas de restaurantes, assim, né? E ficou uma praça de alimentação aqui. E aí deixei aqui deste lado da esquerda aqui a parte administrativa, assim, a administração, a parte de serviços, aqui os sanitários, aqui atrás botei as peixarias aqui nesse cantinho para ficar separado. Daí fiz essas modificações assim, né, da planta, foi isso que eu fiz. E embaixo no subsolo eu não mexia, mesma coisa da outra vez, Tá, da e a apresentação passada. volumetria, como é que Como? ficou? Como é que ficou a volumetria, então? Tu tem como com essa. Eu vi que tem uma cobertura aí que eu acho que eu não tinha visto ainda, né? A cobertura das bancas? Não, a cobertura de fora ali, essa ondulada que tu colocou. Tem, ficou assim, ó. Eu coloquei um telhado que ficou assim, com aberturas para ventilação e iluminação. Ó. E aqui ficou uma estrutura de metal em volta dele todo. Tá, e esse telhado é de qual material? Ele é estrutura de metal também, de... Ai, como é que me fugiu o nome agora? É, ele é uma estrutura de metal tipo essa de fora aqui, só que com ferros, assim, né? Uma armação de ferro. E ele tem aberturas para fazer a ventilação cruzada e um pouco de iluminação também. E aí, a princípio, a nossa ideia é fazer ele todo de vidro, assim, para enxergar dentro, de fora para dentro, assim, né? Aqui é a rampa de acesso para o subsolo e as docas do lado de cá, aqui, ó. Tá, eu não consegui entender essa cobertura, tá? Que espessura tem essa estrutura metálica dessa cobertura? Porque tá parecendo tão grande a espessura. Ai, prof, eu tenho que ver lá no trabalho, que eu acho que lá eu tenho. Tá, mas lá tu Assim, colocou. sim. Ah, tá. Então eu vou dar uma olhada lá. Ah, eu acho que tá, sim, eu tenho que ver, mas acho que tá. É É. porque tá difícil, bem difícil entender. Foi algo que vocês criaram, um design totalmente criado por vocês. Ele Uhum. está fixado no centro de cada módulo e ele abre na diagonal e sustenta, é isso? Eu coloquei como se fosse, eu coloquei pilares para sustentar ele por dentro, assim, né? E onde é que estão os pilares? Eles aparecem lá por dentro? Deixa eu ver. Aqui. Ah, ele é para ser estes aqui, ó, que sustentam eles lá em cima. Porque eu acho que eu não fiz a altura suficiente. Eu não fiz a altura suficiente, mas é para sustentar esses pilares aqui, eles já sustentam o telhado. Hum, Este aqui do meio também é para ir até em cima, que ajuda a sustentar. É que eu acabei não colocando eles até em cima. Mas acho que é isso aí. tá. E a Alessandra tem alguma coisa a colaborar, já que é a dupla, tá, é a autora do trabalho também? Algum comentário? Não, é que eu posso mostrar a apresentação, porque ela fez mais a parte do projeto e eu fiz mais a apresentação. Aí eu posso compartilhar a nossa apresentação que a gente entregou, pode ser? Pode ser em especial Ah, essa. vou parar aqui então. Só deixa eu achar o arquivo aqui e aí eu já.
Só depois alguém me confirma se está aparecendo, porque para mim não aparece, Tá aparecendo. tá? Tá. E aparece o meu cursor ou não? Aparece. Tá. Então, a gente fez aqui, né, o mercado público, aí a gente escreveu o conceito, né, do trabalho. Deixa eu tirar um pouco de um aqui para mostrar. Não sei como eu mostraria a tela cheia aqui, mas enfim. E aí a gente fez as diretrizes projetuais, colocamos, aproveitamos, né, da P1, as incidências solares, a topografia, o entorno, né, explica um pouco a situação ali de como que é o entorno ali da região que a gente vai fazer o mercado. Aí aqui se colocou como se fosse a projeção, né, de que ficaria aqui a implantação. E aqui a gente reorganizou, né, o zoneamento, né, porque na P1 para P2 mudou um pouco, mas aqui mostra todas as cores, zona comercial, zona pública, enfim, de serviços, e aqui do estacionamento. Aqui a gente fez a organização, né, Raquel? Que aqui se especificou o que seria cada um, né? E aqui também do estacionamento e os fluxos do estacionamento. E aqui foi o que a gente mostrou, que a Raquel mostrou diretamente no SketchUp, né? A gente fez aqui o partido volumétrico o jeito que a gente queria aqui botar enfim, o sistema estrutural, o telhado e toda a cobertura. Não sei, Raquel, se quer adicionar mais alguma coisa? Não, professora, a estrutura em volta, que ela é de metal, tá? E o telhado, ela é para ser um ecotelhado, assim, ela é para ser feito uma coisa mais ecológica. Seria um telhado mais leve, não seria de metal nem de ferro, não pesado, não tão pesado. Uhum. E seria de quê? De que material? Eu não sei bem o material ainda, assim, eu não acabei não colocando, mas seria uma tecnologia mais leve de um telhado, uma coisa mais. Não cheguei a ver, a fazer bem assim o material, não. A gente quis dar uma inovada, na verdade, e aí acho que a gente, na AS, a gente vai aprofundar mais essa questão aí, tá, professor? Para apresentar melhor esse telhado que a Raquel falou que vai ser mais ecológico. Vocês têm que materializar isso, não adianta só colocar ali no formato, tem que entender como que isso vai funcionar, né? Sim, explicar também, né? Porque a princípio é uma forma, e daí como ela vai ser feita, né? Como ela vai ser executada, eu realmente não consegui entender aonde estão os pontos de fixação exatamente, porque vocês têm uma série de, como se fossem quase como uma laje nervurada, com algo para baixo, assim, triangular, em cada um daqueles ali tem que ter um ponto de apoio, então, e isso ali vai encher d'água, né? Então, por onde essa água vai descer, então vocês, além do ponto de apoio, vocês têm que ter um ponto de drenagem, de calha, de captação de água, porque são bacias, vocês estão fechando ali e criando grandes inclinações onde vai entrar água. Então, tem que entender muito bem assim esses encaixes. Eu realmente não consegui entender, certo? Como que o telhado tá, o que tem por baixo dele, se é embaixo desse telhado que parece que ele está apoiado em algo sólido, é uma laje, não é? O que está embaixo dele ali para ele não ficar totalmente vazado, ou ele fica totalmente vazado, realmente não consigo entender. A parte da volta, a estrutura metálica curva,
tudo bem, ali eu consegui entender o que que é, mas o telhado maior em si tá Uhum. difícil compreensão, tá? Tá. Professor, esse Aqui. telhado poderia, esses pilares, eles serem como se fossem canos e captarem a água da chuva para ir para o reservatório e ser usado como uma cisterna? Poder pode. Aí só tem que ou capta para uma cisterna ou joga para a rede pluvial da rua, né? Como É, funciona. porque a nossa ideia era fazer alguma coisa mais ecológica, assim, mas que a gente pudesse usar tudo, fazer todo o sistema meio ecológico, tipo de poder captar água, tudo, mas realmente eu fiz os pilares ali, eles não ficaram adequados para isso, mas a ideia era fazer essa parte ecológica, né? Sim. Mas eu Então vou modificar isso então, tem né? que ter, para captar toda essa água de toda essa extensão aí de cobertura, tem que ter um reservatório realmente muito grande. Então, daí vocês têm que ter reservatório lá no subsolo, espaço, pelo menos calculada aí de uma reserva de água grande para armazenar essa água toda que desce daí, e esses pilares dimensionados para terem serem tubos de descida da água, junto com pilar estrutural, daí metálico, ou de alvenaria, ou de madeira, ou do material que vocês quiserem criar, no caso, que vai ser de sustentação. Então, eles têm que ter essas duas coisas, sustentação, mais um tubo de descida da água junto com ele. Tá certo. Tá ok, obrigada, então. Obrigada. Obrigada, professora. Então, vamos para quem mais? Quem aí teve algum tipo de... Pode falar, Thaline. Boa noite. Eu e a Sabrina ainda não apresentamos. Também não conseguimos apresentar a semana passada. Então, podes apresentar. Boa noite, professora. Boa noite. Eu só tô tentando ajustar. Ah, não, deu certo, porque tinha sumido o arquivo aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Então, professora, a respeito do... Caiu a tela, Sabrina. Toda vez cai. Um minuto. Acho que agora tá aparecendo, né? No subsolo, você havia feito uma sugestão, né, da gente colocar uma outra, porque inicialmente estava entrada e saída por essa rua aqui. Então, nós fizemos a modificação, colocamos a entrada pela Fioravante e a saída pela Frei Orlando. Além disso, também né, na primeira conversa que nós tivemos, você havia dito também sobre uma circulação vertical além dessas daqui. Então, aqui nós colocamos uma escada rolante e também, né, elevadores, escada, né, para saída de emergência e as escadas rolantes aqui. E colocamos também vagas para carro elétrico, bicicletas e motos. Um minuto que eu vou abrir a outra planta. Tá aberta aqui. Aqui. Caiu de novo. Um minutinho. Toda vez que eu mudar de tela, vai cair. Tá caindo. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Um minuto, por favor.
aqui o térreo. Aqui, toda essa área aqui ficou área administrativa, refeitório, gerador, parte de tecnologia, né, que precisa das... Gente, esqueci o nome disso aqui. Setor administrativo também. Não, o setor administrativo ficou aqui, banheiros de funcionários. Aqui ficou o frigorífico e também a câmara fria, e aqui há 2 câmaras frias. Aqui, novamente, escada rolante, né? A escada rolante chegando no andar do subsolo para o térreo, elevadores, escada de emergência. Aqui, banheiros acessíveis, mais banheiros de acesso ao público, porque a região é uma área muito grande. E aqui mais um centro de distribuição, né, de materiais perecíveis, enfim. Aqui também guarita, casa de gás e geradores, mais parte administrativa, um pouco de estacionamento, e aqui a entrada e saída de docas. Então, aqui nós colocamos alguns platôs elevatórios, né, para o caminhão vir estacionar, e algumas entradas estratégicas. E aqui ficou a nossa divisão de bancas, né? Então, esse setor aqui é basicamente somente de bancas. E aqui a escada rolante que dá acesso ao mezanino. Vou voltar. Eu não sei porque é que acontece isso. Foi. O mezanino, ele é basicamente de restaurantes. Então, aqui nós, novamente, escada rolante, banheiros acessíveis e banheiros para essa região. Aqui são restaurantes. Eu não sei porque aqui não está aparecendo, mas aqui tem mais restaurantes. E aqui uma área de alimentação. Então, aqui basicamente é uma praça de alimentação, até mesmo porque a região tem muito comércio. E a gente, conversando, a gente acha que essa área aqui vai atender bem essa região, né? A região onde vai ser inserido o mercado. Aí... eu vou mudar de tela, vamos ver se vai cair. Não caiu. Aqui, caiu. A volumetria. Thaline, você quer falar um pouquinho sobre a volumetria? Posso falar, eu vou abrir aqui o meu, pode ser? Pode, é porque assim, o Revit a gente fez basicamente todo, enquanto ela As vai plantas baixas, a parte mais técnica. mais parte mais técnica, e como o Revit é meio ruim para texturas, aí a Thaline passou para o SketchUp, que é mais fácil de visualizar, mas basicamente essa é a estrutura. Eu vou parar de apresentar para ela poder apresentar. Não sei se estão conseguindo ver. Sim, dá para ver. Tá, perfeito. Vamos começar por aqui. Aqui seria a entrada das docas, né? Aqui seria basicamente o acesso para o subsolo. Aqui seria uma fachada, que nós usamos alguns ripados, um material amadeirado, com laje e o telhado que, enfim, não ficou aparecendo. De forma estética e também estrutural, nós usamos pilares inclinados. E aqui seria
uma varanda, que teria acesso ao mezanino, no qual teriam mesinhas aqui, enfim, acho que não vai aparecer. Mas aqui seria um acesso às pessoas também a frequentar para se alimentarem, né? Que teriam mesas. As esquadrias nós fizemos na vertical. Aqui seria outra varanda com acesso ao mezanino. Aqui seria a entrada principal, com o mesmo detalhe que eu havia comentado antes. Esse beiral aqui, ele é feito de GPS. Dá licença, Thaís. Na verdade, assim, a gente pensou nessa parte aqui, ó, que ela é mais decorativa, né? Essa questão, esse L que tá fazendo aí, pode aproximar mais, Thaís. Esse L, ele é decorativo, né? A parte externa. Então, nós achamos interessante a opção de GPS, porque ele é um material leve, né? E não pesaria na estrutura. E só faria a conexão aqui com as estruturas de laje, né? Isso, exatamente. Seriam só aqui esses detalhes. E aqui seria a última fachada, que continuaria com o design das outras. As esquadrias na vertical, a saída do subsolo e a saída aqui das docas. A volumetria nós representamos assim. Certo. E me diz uma coisa, essa cobertura, tanto a cobertura da edificação quanto a cobertura ali daquele túnel das docas, vocês já sabem como que vai ser? Na verdade, aquele túnel das docas, eu estava até conversando com a Thaíne, a gente nem representou, até mesmo porque eu vou até compartilhar aqui, no meu não está representado, depois nós tiramos. Porque eu acredito que a gente fica um pouco refém de altura, né, em relação Os caminhões e as entradas de veículos. E as entradas de veículo. Então, nós pensamos em ser algo aberto mesmo, assim, ó. Agora, essa parte aqui, né, da laje, vai ter, aqui está melhor representado, né? É uma platibanda mesmo, que na verdade, assim, a gente pode fazer todo o contorno também de EPS para ficar uma estrutura mais leve, porém a laje mesmo que comporta a laje mesmo, né? Concreto armado, enfim. Certo, entendi. E daí lá por dentro vocês têm o reflexo disso em relação aos pilares daí? Que vocês estão usando concreto, então tu tens uns vãos um pouco menores em relação a... Nós usamos 7,5 por 7,5. Uhum. A malha, tá. Desculpa, a malha. Até aqui no mezanino, é que aqui não está representando, eu não sei porquê, mas... Aí já parou de... Caiu a tela, Sabrina. Caiu, toda hora fica caindo. Mas aqui no térreo, a gente vê aqui, ó, os pilares. Não entrou. Entrou agora? Para mim tá aparecendo aqui. Tá carregando, mas não entrou. Para mim tá aparecendo. Entrou? Não. Não.
Não sei, deixa eu parar e compartilhar de novo. E agora? Sim. Então, nós usamos uma malha net 7,5 por Ah, tá ali. Isso. Ah, tá. Eu ia comentar sobre esses pilares, porque tem alguns que estão numa posição. Tipo esse? Não, esse ainda não tá ruim, mas quando ele fica ali no meio da banca, né? Aí ele fica. Esse aí, por exemplo. O único que tá, eu acho que é esse daqui, ó. Esse aqui pegou um pouco, né? Faria um dente, por exemplo. Aham. Esse aqui também, ó. Uhum. Não, vamos fazer esses ajustes, então. Os ajustes dos pilares em relação às bancas. E não tá faltando um ali do outro lado, exatamente desse aí que tá no meio, tá faltando um ali para cima? Esse daqui? Acima dele não teria outro? Deixa eu ver aqui. Sim, aqui tem que ter outro. Porque tá dando um vão bem maior aqui. Uhum. Eu acho que na outra banca ali vai ter outro no meio. E tá me parecendo que tá faltando aí pro lado. Bom, eu indico para vocês, então, fazerem uma revisão dessa malha, Vamos fazer uma revisão. tá? E eu quero dar um recado, então, para toda a turma. Não, tô falando aqui no trabalho de vocês, mas não é sobre o trabalho de vocês, é de todos os trabalhos, tá? Vocês viram que eu divulguei o edital? De AS eu não vi ainda. Ah, será que eu não liberei? Tá. Eu Eu não vi também. Então talvez eu deixei ele fechado ainda não, mas eu vou entrar lá agora e vou liberar. O edital novo da AS, um dos pontos que eu peço para aparecer em todas as plantas é os eixos ordenadores, que é basicamente a malha ordenadora ou estrutural de vocês. Então, os desenhos têm que ter os eixos verticais e os eixos horizontais, tá? Então, por quê? Porque fica melhor de visualizar a modulação de vocês e o que está correto ou não. Então, eu peço para vocês já colocarem esses eixos agora para os próximos assessoramentos, porque daí eu consigo identificar alguns problemas através desses eixos, porque tem vários trabalhos que eu vejo que tem algumas coisas desalinhadas, assim, que daí nos eixos eu vou conseguir indicar melhor o que vai ser feito. Tá bom? Ok, Recado geral para a turma, não só para vocês, tá, gurias? ok. Aqui também eu vi que tá faltando outro, realmente, agora eu comecei a ver que tá Eu acho que tem que fazer uma revisão boa aí dessa estrutura, e uma das coisas que tem para entrega final é um diagrama, uma perspectiva explodida estrutural, então dá para revisar bem isso na perspectiva explodida estrutural, tá? sim. A questão do eixo, professora, eu deixei a malha e uma mais clara, assim, plano de fundo. Ah, tu colocou? É que eu não olhei as entregas ainda. Eu deixei a malha em plano de fundo, pode ser? Pode, só tem que ficar visível, assim, ela pode Sim, ela ficar está clarinha, visível. mas tem que dar para enxergar ela. Bem, perfeito. Obrigado. Professora, eu queria saber se tem mais alguma consideração, se... Não, só isso. Pode estar encerrado, Gris. Parabéns. Obrigada. Mais alguém ainda? Algum trabalho aqui que não tenha sido apresentado? Juan, pode falar? Vamos lá, vou dar continuidade no que a Guimel apresentou semana passada. Vou apresentar a volumetria agora. Bom, então eu vou partir do item 7, que é a volumetria.
Ok? Vamos lá. Então, a massa inicial no desenvolvimento ali do mercado foi a estrutura de fazer o aproveitamento da parte mais alta do lote, com um grande retângulo. Então, a gente partiu desse item 1, a massa inicial, e depois eu comecei a compartimentar a setorização dos volumes, o que eu gostaria de ter de hierarquia no mercado. Na proposta 3, onde eu comecei a levantar hierarquicamente o volume do mercado, eu acabei fazendo essa cobertura mais elevada, esse arco mais elevado, dando imponência na proposta. Então, a cobertura ela torna um elemento unificador do conjunto, definindo totalmente a identidade arquitetônica que eu gostaria de propor. E o resultado final, então, ele ficou com essa proposta volumétrica. Aqui a gente já consegue ver os grandes vãos para iluminação e ventilação do mercado. Então, em opostos lados, a gente mantém a mesma singularidade do projeto. Relação entre os volumes, então. A gente tem o volume principal, onde ele corta pelo hall central, passa também cortando o espaço de convivência, e aonde supostamente ele tem um maior vão de altura. Depois a gente tem 2 similares volumes secundários, onde também ele transpassa tanto o comércio quanto a zona de apoio e os serviços. A cobertura, então, ela tem um marco visual urbano, para quem passa pela Getúlio Vargas, né, e também tem a mesma fachada para 15 de janeiro. Ela tem uma unidade formal e teria uma proteção climática. Depois eu explico mais nas estruturas. Proporções gerais aqui do meu mercado foi divididos por segmentos em pilares, um diagrama de 10 metros a cada 10 metros. Então, aqui a gente tem um pilar, um segundo pilar, terceiro, quarto e quinto. Então, entre esse vão tem 10, 20, 30, 40 metros de largura do mercado. Na altura do pé direito inicial da marquise, temos 5,5 metros. Depois, a cúpula menor, o volume secundário, a gente tem de pé direito 9 metros. E o pé direito maior, principal, teria 12 metros. Essas seriam as proporções gerais. No meu corte esquemático, a gente consegue, então, visualizar variações dos níveis, né? Então, a gente começa com menos 1,70 m, que seria a vaga do subsolo, a vaga de garagem, estacionamento subterrâneo, partindo para o pavimento comercial, onde teria a fachada com a fioravante milanês, esse lado direito aqui da imagem, onde a gente inicia com 2 metros de altura. Nesse corte esquemático, a gente consegue ver o aproveitamento, então, do desnível da topografia do lote. Então, a gente tem 2 metros a menos, totalizando ali no zero, em cota de nível. A gente vê, então, as estruturas de cobertura propostas, com marquises em beirais, também para permitir iluminação para esses ambientes aqui. Então, aqui a gente tem essas cotas aqui. Então, a cota maior do mercado seria 14 metros do topo da cobertura. Então, a relação vertical dos espaços seria subsolo, pavimento comercial e cobertura. Tratando agora das 4 fachadas, então as minhas 2 fachadas secundárias são tanto para Fioravante Milanês quanto para Frei Orlando. Então, a gente tem essa composição lateral que evidencia a hierarquia entre os volumes principais. Então, aqui a gente aparece um volume secundário com o volume principal mais alto. A gente tem 3 grandes peles de vidro que dá acesso direto ao mercado central, mercado comercial. A minha outra fachada que está para Frei Orlando, então aqui a gente pode acompanhar o aproveitamento do declive que possui. Então, a gente tem escadaria, a gente tem acesso à rampa. Aqui a gente tem uma ligação que liga da Fioravante Milanês com a Frei Orlando, que é um acesso de doca para descarga e carga de produtos.
A gente tem, então, 2 grandes peles de vidro também, que também dá acesso direto ao Mercadão. Partindo para a fachada oeste, a gente pode, então, ver a simetria das 2 fachadas, tanto para quem está na 15 de janeiro, a gente consegue verificar essa fachada, e para quem está na Getúlio Vargas, passando pela BR-116, também verifica a fachada principal. Na fachada principal, a gente é composto, então, com 2 grandes peles de vidro também, para acesso ao público, e a gente tem uma proteção em peitoril aqui, que dá acesso ao subsolo. E para os fundos, a gente vê aqui um anexo de construção, onde vai ficar a zona administrativa. Então, ficou desnexo do corpo do Mercadão Central, conforme a Guimel havia apresentado. E aqui, para finalizar o estrutural esquemático, então, a gente parte do princípio de etapas construtivas, que se baseia da microestaca. A gente começa com a microestaca, passando para a viga de baldrame, aterramento, e depois o assentamento do contrapiso, tá? Depois a gente sobe as paredes de arrimo, muro de contenção para a rede do subsolo, para segurar a terra, que foi feito o buraco, a limpeza, né? Para ser aproveitado aquele espaço. Depois a gente fez uma malha de 10 por 10 de pilares estruturais, de viga metálica. Acima dessas vigas metálicas, então, a gente tem as vigas de amarração para o assentamento da laje posteriormente. Aí é onde se inicia o pavimento térreo, onde a gente tem a repetição dos pilares, viga de amarração, e em cima dessas vigas, então, a gente fez as estruturas de tesoura, também de estrutura metálica, onde, por fim, tem o recebimento da cobertura. Então, a cobertura a gente continua vendo os 3 arcos, suas similaridades, e ao entorno a gente vê toda a pérgola, o pergolado que foi criado para dar uma proteção de acesso e uma quebra no visual também. Seria essa a apresentação da minha volumetria. Certo. Juan, qual é o material que vocês estão prevendo usar na cobertura? Telha metálica. Tá, telha metálica. Daí essa telha Isso. fica fixada sobre, então, essas tesouras, mas além das tesouras tem estruturas em arco. Tem uma estrutura, metálico. sim, exatamente. Uhum, e provavelmente vai ter que ter no outro sentido também, né? Sim. Uhum. Tá, perfeito. E por dentro, só por curiosidade, não que tivesse que ter no trabalho, né? Vocês pensam em fazer uma forração dessa estrutura circular aí, esse semicírculo, ele vai ter um forro por dentro para não aparecer a estrutura metálica, telha? sim. Não, mais para não aparecer a telha, né? Sim. Como ele vai ter um tratamento de isolamento termoacústico, a gente vai ter que fazer essa cobertura. Aí eu penso em fazer algo amadeirado também. Uhum. Hoje já tem opções de estruturas metálicas com aparência de madeira, é algo que eu penso em utilizar, harmonicamente mais bonitos. Uhum. Existe a madeira engenheirada também, né? Que é muito utilizado nesse tipo de perfil de construção que vocês estão prevendo. Como é que é o nome que a professora menciona? Madeira engenheirada. Tem vários tipos. São madeiras com processamento distinto, com uma laminação distinta, que fornece alta resistência e durabilidade. Legal, vou pesquisar. É que no nosso trabalho tem arco assim também, e a gente fez o revestimento para fazer os arcos com madeira laminada, colada. Que acho que Isso, esse tipo aí é um deles. É um tipo de madeira engenheirada. Ô, professora, tem uma expressão também que é CLT, que é essa mesma técnica, então, né? Sim. Que é cruzada, madeira colada e cruzada, né? Isso aí. Até eu vi... Tem diversas técnicas, né? Tem vários desenvolvimentos aí de tecnologias de madeira distintas que fazem
para criar essa alta durabilidade e alta performance. Não é bem alta durabilidade, é uma alta performance, né? Inclusive tem um projeto chegando em São Paulo que eles estão fazendo um shopping inteiro todo de madeira. Ele tem acho que três andares e ele é todo ele é feito com essa madeira, com essa técnica CLT. Nossa, que bacana. Bem Não, interessante. não conheço, não sei qual é o projeto. Mas bem interessante, porque elas são extremamente resistentes, né? Ele é um material de performance altíssima, assim. Só que é uma tecnologia que, como acontece para nós aqui no Brasil muito, a gente acaba tendo que ter uma mão de obra especializada e acaba que a nossa mão de obra acaba tendo um pouco mais de dificuldade de encontrar para trabalhar com isso. E daí acaba que a nossa mão de obra disponível acaba definindo os materiais que a gente usa por causa da falta de recurso técnico apropriado, né? Mas também não é o nosso papel aqui no curso de arquitetura discutir exatamente isso. A gente tem que utilizar os materiais e buscar que isso se desenvolva mesmo. Tá correto? Perfeito. Algo mais? Perfeito, é isso aí, muito bom, Juan, parabéns, olha, Obrigado. tá com uma forma muito interessante, a forma tá rica, assim, dá para ver bem a aplicação dos conceitos que nem tu explicou, hierárquicos, assim, realmente tá muito interessante, formalmente e funcionalmente também, né? Parabéns. Perfeito. Obrigado. Então tá, temos mais algum trabalho aqui que Pode não foi ser. apresentado? Oi, Sabrina. Pode ser eu e a Gabriela agora? Pode. Só o Juan tem que derrubar. Eu acho que ele tem que sair para mim conseguir. A gente não mostrou nada semana passada, então a gente vai te mostrar o trabalho entregue. E daí, se ficar alguma dúvida, a gente abre no ArchiCAD para te mostrar melhor, tá? Tá, vocês podem focar mais no que houve de modificações a partir da entrega 1. Apesar de vocês terem entregado completo, foquem para apresentar o que mudou. Tá, aqui só vou falar então, a gente atualizou o organograma e o fluxograma por causa dessas alterações, que na primeira a gente tinha feito também uma entrada pela BR, mas a gente achou melhor tirar por questões da logística. Então a gente atualizou o organograma e o fluxograma. E a Bena pode passar, porque daí o conceito e o contexto é a mesma coisa daí do... Isso. O nosso conceito, só para relembrar, né? A gente fez aquela questão do hangar, né? Que remetesse a um avião, enfim, por conta de ser Canoas ali. Deixa eu... Opa, passei demais. Aqui. Então, a gente fez um diagrama, basicamente, para explicar ali da forma, né? Então, a gente fez alguns recortes no prisma, digamos assim, para fazer a parte da circulação e ser algo mais aberto. E a gente quis, então, implantar essa questão da cobertura nesse formato, justamente, então, porque a gente pegou alguns exemplos de hangar, assim, de avião, que tinham essa cobertura mais arredondada. Então, a gente quis trazer, de certa forma, isso para o projeto. Aqui na parte da implantação, a gente fez também a parte do zoneamento, né? Então, essa parte laranja, que é mais na parte lateral. Eu não sei, vocês conseguem ver a minha seta aqui mexendo? Não. Não? Tá, então eu só vou explicar mesmo. Na parte laranja seria a parte da zona comercial, essa parte mais verde clara, a parte pública, que seria a parte das bancas, praças de alimentação sanitárias.
a parte técnica ali que possui central de gás, QGBT, subestação, e daí eu botei os reservatórios ali também como parte de zona técnica, né? A parte de zonas de serviços, que é aquela parte mais marronzinha ali no canto, e a parte da zona operacional, que seria estoque, descarga, né? As câmeras frias também. E aí daí a gente fez um pré-dimensionamento, assim, dos ambientes também. A gente já tinha inicialmente o pré-dimensionamento dos ambientes por áreas, né? Então, agora, como a gente fez os ambientes, a gente mudou algumas coisas também e fez um redimensionamento melhor daí de cada ambiente, no caso. Necessidades. Pode ir para isso. Aqui, então, na implantação, uma das coisas que eu já quero focar para te mostrar é que a gente tinha colocado a entrada e saída dos caminhões aqui mais na rua de baixo, na Orlando, e tu tinha indicado para a gente tirar porque estava ficando na fachada, né? Daí a gente fez essa entrada e saída ali pela lateral dos fundos. Tiramos a entrada lá da frente, então, para ficar apenas entrada de pedestres. E essas coberturas, onde tem os arcos, então, na cobertura fica aparecendo só essas as linhas em si, né? Mas depois no 3D a gente consegue mostrar melhor. E essa parte, esse retângulo mais abaixo, ele vai ser a parte de telha de fibrocimento e a gente quer colocar painel fotovoltaico para ir para o lado da sustentabilidade. E entre essa estrutura zipada ali dos arcos, a gente quer permitir um pouco de infiltração solar pela questão de temperatura também, né? Ventilação. Iluminação. Vai ser fechado, mas com entrada de incidência solar. Aqui, então, mais para baixo, a gente tem a saída da rampa. A rampa entra, tu pode entrar e sair pelas duas rampas, né? Aqui de cima entra para o subsolo e aqui na de baixo sai. E pode entrar e sair em ambas. E essa linha de trás, a rua de trás, ficou apenas para serviços e carga e descarga, serviço do pessoal que trabalha mesmo, para ter um acesso mais separado. Bina? Aqui, então, ficou a nossa planta baixa. A gente fez bastante... A gente pensou em deixar bastante área para a parte de alimentação, como se fosse uma praça de alimentação. Tem 5 restaurantes e essa mais horizontal, essas linhas horizontais seriam, então, as bancas do mercado. E aqui embaixo seria, então, os açougues, e atrás dos açougues, onde não tem acesso ao público, né, seria as câmeras frias. E essa parte aqui para a esquerda é mais a área de serviços, que ficou toda aglomerada ali, parte de administração, os depósito, o estoque de gás, a lixeira também. Pode dar um zoom? Ele não consegue? Opa, peraí. Eu acho que aqui no PDF eu não consigo, mas eu posso abrir depois no arquivo, prof, daí a gente... Tá bem, a gente conversa. Bina, se tu quiser pular lá para as próximas, daí a gente explica a planta no ArchiCAD, acho que fica mais claro. Fechar o PDF, daí a gente abre no ArchiCAD? É que os cortes tu vai ter que mostrar aí, né? Sim. Tá, eu vou mostrar as plantas aqui no ArchiCAD, então ainda consigo dar zoom. Acho que... Aqui conseguem ver? Tá no PDF. Tá no PDF? Deixa eu ver. Tu vai ter que compartilhar a tela do ArchiCAD. Calma aí.
Acho que agora foi? Uhum. Foi. Então, os restaurantes ficou nessa parede da entrada, ali tem 3. Aí tem um conjunto de sanitários e mais 2 restaurantes. Tá, e o pedestre, ele não entra, ele entra na... Ele entra pela frente ou daí pelo subsolo quando estaciona embaixo, né? Tá, e pela Fioravante Milanesa o pedestre não entra? Só ali na frente tem uma entrada, esse caminho ali pela Fioravante, mas é bem pra frente. E pela Orlando aqui também tem essa entrada, só que daí entra e caminha até a frente, né? Por aqui na casa. A gente fez esse paisagismo, no caso na lateral, e daí acessa por ambas as ruas, só que pelo paisagismo e entra por aqui pela frente. Uhum. Dá zoom ali mais na parte técnica pra gente mostrar a separação ali atrás. Daí até a câmera fria a gente optou por deixar aqui mais escondida, assim, para não ficar no meio do caminho, né? E a gente colocou os 2 conjuntos de banheiro, que a gente tinha só um e ele tinha achado que era pouco. Sim. O nosso conjunto, ele tava mais aqui no meio também, daí a gente trouxe ele mais pra cá. Melhorou. Bom, o que eu vejo aí é um conflito muito forte em relação às fachadas. Não sei se vocês estavam quando eu falei isso para um outro grupo, em outra aula também, que assim, ó, a parte mais valorizada de um comércio sempre vão ser as fachadas, tá? Então, sempre vão ser as fachadas. A fachada, ela não só é valorizada na parte comercial, como ela tem valor enquanto urbanismo, certo? Enquanto cidade. A cidade, as fachadas vivas, as fachadas comerciais, são elas que trazem o movimento da cidade e fazem a cidade circular. As fachadas comerciais. Tanto que o urbanismo, vocês devem ter visto isso em cadeiras de planejamento urbano, que existem os olhos da cidade, conforme a Jane Jacobs fala, e esses olhos da cidade são o quê? São pessoas circulando pela rua, com objetivos diferentes, né? E elas, o fato delas circularem, de ter mais circulação, faz com que a cidade seja mais segura, seja mais viva, seja mais flexível e tal. E isso tudo se dá através das fachadas. Então, as fachadas são os elementos mais importantes da nossa cidade, mas não, né? Digamos que esteja no mesmo grau de importância com as pessoas, com as vias, com os calçamentos. Então, aqui, vocês estão bloqueando 2 fachadas. Então, nós temos um conflito aí forte, que é o bloqueio dessas fachadas. As pessoas não estão conseguindo entrar por 2 fachadas, que são muito importantes, vocês estão conduzindo elas para outros pontos, tá? Até aí tudo bem, conduzem ela para outros pontos. Existe a circulação e a possibilidade de acesso, mas essa fachada de baixo, que é a da Frei Orlando, que vocês estão colocando as câmeras frias de costas para ela vai ter que ser totalmente fechada, sem nenhum tipo de... Ela não tem permeabilidade visual nenhuma. O que a gente fez ali nessa fachada, o pé direito ficou bem alto, né? E daí a gente, na parte de cima, a câmera fria ficou, se eu não me engano, em 3 metros, o final dela, a altura. E aí para cima a gente colocou aqueles quadradinhos, os blocos de vidro na fachada. Depois a gente vai chegar ali para te mostrar, porque a gente também travou nisso, ficou pensando o que podia fazer para materializar um pouco mais essa fachada, para não ficar só uma parede reta, uma parede sem nada, né? Sim, então, fechada, né? Mas o que eu oriento vocês é remover daí essas câmeras frias e esses açougues, né? Que eu acho que é peixaria, açougue, tirar eles daí, liberar essa fachada,
tá? Essa fachada ficar sendo ou banca do mercado, ou alimentação, e isso aí vocês jogarem para a esquerda ou para um outro ponto, né? Ou deixar só essas câmaras mais para aquele corredor da esquerda e essa setorização da esquerda toda que vocês têm. E essa orientação que eu dou para vocês, assim, vocês liberem principalmente essa fachada aí, que é a que ficou pior em relação a... Consegue enquadrar. Tá. Quer ir para o subsolo? Uhum. Aí, então, as vagas de estacionamento, a gente mudou a rampa, que ela estava reta, e daí ocupava bastante espaço. A gente fez um L, e a nossa modulação não está com a malha ali, mas ela ficou 8x8. E a gente fez ali no subsolo também o reservatório das caixas d'água, coube 3 caixas de 15 mil litros. Colocou um bicicletário, a escada de emergência e 2 elevadores. Tá ok. Isso. Acho que agora volta lá no PDF, Vou Bina. botar isso para mostrar. Só um minutinho, peraí. Tá, a gente fez daí a parte dos cortes, né, que é um longitudinal e um na vertical, né, que daí ele pega, o da vertical ele pega a parte dos reservatórios, essa parte aqui, e o longitudinal ele pega ali mais entre a parte das bancas e dos banheiros também. Tá ok. E que altura ficou e tal? A cobertura ficou em 8 metros. Na parte mais alta da cobertura? Não, aonde inicia o arco, no caso. Ah, tá. Isso. A parte do arco até a parte do No térreo. caso ali, o telhado, onde é fibrocimento, que é reta onde inicia ali onde está aquela última linha azul, a parte de onde começa o telhado de fibrocimento, e onde inicia o arco tem 8 metros. Uhum. E esse telhado, essa estrutura que vocês usaram é metálica? Isso. A gente... depois a gente foi pesquisando quais tipos de estrutura se encaixaria melhor. A gente pensou em fazer em estrutura metálica, o arco em madeira laminada colada e a cobertura em telha zipada em galvalume, que era a que fazia o arco da melhor forma, pelo que a gente pesquisou. E resistência também era o que mais se enquadrava. Eu acho que telha metálica funciona melhor do que telha de fibrocimento. Onde que vocês... Não, a telha de fibrocimento é só ali onde... Isso. A telha de fibrocimento é só ali onde está onde hoje está as câmeras frias, né? Aquele quadrado ali do lado. Que é aquela parte mais técnica, assim, digamos. Tá, entendi. Ah, tá, naquela parte reta ali. Isso. Aqui a gente tirou, então, algumas vistas da fachada, né? Que daí a gente puxou alguns tópicos com alguns itens, assim, né? Que a gente colocou na fachada. Aqui a parte da cobertura em arco, na estrutura metálica, como a gente falou. Os pilares também metálicos aqui. Daí, aqui teria um guarda-corpo, né? De estrutura metálica e acabamento em vidro. Essa parede ali a gente fez em... é para ser uma parede de vidro, essa parede da Fioravante milanês. É uma pele de vidro e ali na frente a gente fez um guarda-corpo por causa da altura que fica que a gente fez um patamar e daí por causa da altura a gente achou melhor colocar esse guarda-corpo para evitar acidente.
Tá, da fachada da Fioravante Milanês, vocês têm ali alguns restaurantes que eu recomendo que vocês retirem um canteiro que vocês botaram em frente a eles e façam aberturas diretamente para dentro dos restaurantes. Ah, sim. Quem chegue possa entrar diretamente ali, né? Aham. Tá? E já façam um acesso por ali, façam também essa pavimentação, esse desenho de piso chegando ali nessas entradas, né? Então, dá para resolver ali bem mais fácil. Aí, do outro lado, que vocês têm que ver o que dá para encaixar aí, para tirar essas câmeras e essas fachadas e abrir para lá. E daí vocês veem ali nas fachadas o quanto a fachada pela Frei Orlando, ela tá fechada. Ela tá, né, muito fechadona, assim. Então, tem que realmente remover isso dali e abrir. E talvez até trabalhar com um vidro também, fazer quase como um espelhamento da fachada pela Fioravante Milanês, ou alguma outra coisa que vocês pensem, mas eu acho que faz sentido se for os dois lados similares, né? E fazer essa entrada e essa fluidez, e de forma que quem estiver passando pela rua, pela Frei Orlando também, vai visualizar para dentro do mercado e ter o interesse de adentrar, porque tem uma permeabilidade visual da vida acontecendo lá dentro, da rotina. Então, isso vai melhorar e resolver bastante. É o principal conflito do trabalho de vocês hoje, tá? Perfeito. Até porque daí a pessoa não precisa vir até quase a esquina aqui para conseguir acessar, né? Ela já teria um fluxo mais livre, então um acesso mais contínuo. Mostra isso. Esse a gente fez a questão dos materiais ali pela Frei Orlando. Aqui onde está esse ripado de madeira é bem onde é que fica a janela dos banheiros. Daí a gente pensou em fazer esse fechamento justamente pela privacidade. E ali tá os blocos de vidros, o que eu tinha comentado que pela questão da câmara fria a gente acabou colocando esses mais altos para ficar com incidência solar e também ter algum atrativo da fachada, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco melhor nisso para ficar mais. Assim, não ficou ruim estética, assim, não é que esteja ruim, mas ela tá com uma aparência de uma fábrica, assim, de certa forma, de um galpão industrial, porque ela quebra toda. Vocês têm uma forma muito interessante criada com esses arcos, que ela se quebra no outro lado do prédio, ela não se corresponde. Então, o que eu digo? Sigam essa forma também da cobertura lá para o outro lado da edificação, correspondam ela, né? Façam os dois lados da edificação ficarem correspondentes, removam isso daí que vocês vai liberar bastante, vai se resolver o trabalho. Tá. Perfeito. Daí aqui a gente fez algumas imagens assim mais brutas, né, do ArchiCAD. E aqui no final a gente colocou, não é oficial do projeto, né, mas é só uma imagem para a gente ter de base, né, mais ou menos como ficaria. É a ideia de como é para ficar. Sim, sim, fica ótimo, mas olha, vejam bem lá nessa segunda imagem de cima a ruptura formal que acontece com aquele volume, né, com aquele volume quadrado. Então, sigam, repitam. A repetição, ela é uma forma arquitetônica muito interessante. Então, continuem repetindo essa forma que vocês criaram e joguem para lá. Tá, perfeito. Certo, gente? Uma coisa que... tem mais algum trabalho para ser apresentado hoje ou o resto do pessoal já apresentou? Eu não apresentei ainda. Walter, então vamos para o teu trabalho. Vou apresentar direto no ArchiCAD, professora, porque eu acho que eu te mandei uma mensagem que eu tive problema para gerar as pranchas e eu estava com... Bom, era um erro no ArchiCAD que eu não estava conseguindo fazer, então eu não consegui tirar as imagens dali. Mas isso aí já sei o que era e está resolvido. Mas eu vou te mostrar o projeto em si. Deixa eu só ver aqui como é que é mesmo.
Compartilhar tela. É janela, né? Janela. Aqui. Isso, é janela, só que tu tem que selecionar a janela do ArchiCAD daí. Eu Aí, acho tá que aparecendo. deu, né? Tá. Uhum. Não sei se começa pelos pavimentos ou pelo... Pode começar pelo térreo. Pelo térreo. Tá. Tá, eu só vou mostrar o primeiro 3D só para só para te situar no projeto. Em que posição ele tá. Então, essa aqui é a fachada para Getúlio Vargas, tá? Eu trabalhei com um rebaixo do subsolo de 1,80 m, tá? Que é mais ou menos a cota média considerando que tira de aterro e coloca de aterro no outro lugar que ele baixa para esse lado de cá, né? Então, eu usei as 3 fachadas, só para entender melhor o projeto nas plantas lá embaixo. Então, tem acesso pela Getúlio Vargas, todas por escada, direto pela rua, tá? Que ficou com um vão menor de altura de escada, justamente por causa do caimento do subsolo, né? E na outra fachada também. Tá. Essa sim, essa ficou uma escada maior, né? Teve que fazer 2 lances para acessar. Vamos ali no subsolo, então. O subsolo, o que foi feito? Ele não mudou muito do que já tinha sido feito, foi alterado o fluxo de veículos, né? Que permite retornar em 2 pontos, que é nesse aqui, e seria nesse aqui, mas acho que não, eu acabei, alguma alteração, perdi as flechinhas, mas ele permite. Então, aqui, o acesso de veículos se dá logo da esquina, ele usa o passeio e tem uma rampa interna, e faz aqui, ó, tá? Aí ele acessou o subsolo. Tem cerca de 110 vagas, talvez perca mais alguma coisa, porque tinha mais e foi perdido alguma coisa, porque teve que posicionar a escada, teve que fazer o elevador, então essas coisas tu acaba perdendo um pouquinho, né? Bom, por essa fachada aqui, que tem os lances maiores de subida, que são essa fachada aqui e essa fachada aqui, elas têm escada rolante, subida e descida. E essa aqui, por ter uma inclinação muito elevada aqui, eu tive que trazer o acesso para um elevador acessível por aqui, ó, porque senão eu teria que ter uma segunda rampa para compatibilizar com o piso, com o nível do subsolo, né? Ou seja, ele está entrando aqui a menos 1,44, tem uma inclinaçãozinha na descida para cá, uma inclinação ao contrário, né? E chega no elevador aqui, que ele também é usado pela garagem, tá? Pela fachada oposta, é a mesma solução, o acesso se dá por aqui, por escadas rolantes ou elevador acessível, ou pela escada externa. No patamar dessa escada externa aqui, vai ficar posicionado a parte de restaurantes, uma área mais externa, separada um pouquinho separada um anexo, na verdade, do prédio principal. A parte toda de serviço, descarga, veículos de carga para aqui, resíduos, subestação, depósitos, tá tudo nesse lado de cá. Aqui tem uma escada externa que acessa o segundo piso, que aqui tem um elevador de pessoas que trabalham no mercado, né? Um elevador de cargas,
para suprir a mercadorias para cima. Agora, no piso de cima, a gente entende melhor essa parte ali. Você fazer alguma pergunta, professora? Aqui, essa parte ficou uma área externa, uma praça externa, que ficou aberta para fora mesmo. Não fica restrita ao mercado. Essa parte fica toda, tem toda telada aqui do lado, aí ele fica para cá. Aqui está a central de gás. Tá. Vocês querem fazer alguma pergunta, professor? Por enquanto, não. Tu pode apresentar os demais pavimentos. Tá. Tá. Segundo pavimento. Carregar. Bom, essa parte desenhada em cinza aí nesse quadriculado aqui é a representação das calçadas, porque eu tive que desenhar a calçada na inclinação que ela estava para ver se tudo ia dar certo, né? Então, aqui a gente vê os dois eixos da edificação, tá? Essa aqui da entrada principal do Getúlio Vargas. Aqui no lado oposto tem o acesso à loja para carga e descarga, tá? Nessas ilhas menores aqui no centro dos dois corredores principais, fica comércios menores e principalmente de alimento, mas coisas mais rápidas, tipo uma lancheria que tu pega alguma coisa e já sai comendo e nem parou. A ideia é uma ideia mais ou menos por aí, tá? Aqui tem que trabalhar um pouco melhor, mas os banheiros vão ficar para cá, tá? E a distribuição das bancas, dando as bancas maiores ou de refrigerados vão ficar ligadas mais para esse lado de cá, né? Porque elas requerem um maior abastecimento, mais fácil contato com depósito e câmeras frias, né? Tá. Então, aqui está a parte administrativa, banheiros e vestiário feminino, masculino, acesso à loja. Aqui ficou um corredor que ele é acessível do subsolo por essa escada aqui, ou pelo elevador de pessoas. Esse aqui é o elevador de carga. O elevador de carga, eu pensei em usar o mesmo tipo de elevador que é muito usado em hospital, que às vezes tem porta para um lado e porta para o outro lado. Por quê? Eu vou voltar no subsolo e tu vai entender. Porque para o subsolo ele funciona bem com porta para cá, mas para descarga, para o outro lado é bem melhor. Então, aí já tem acesso direto, né? Senão eu tenho que sair por aqui, contornar aqui e pegar o corredor. Tá? Buenas. As fachadas que me deu problema, o problema que eu estava tendo, professor, é na renderização, que estava consumindo tudo que é recurso da máquina, eu não conseguia gerar fachada. Então, aí eu parei a renderização automática, que aí funcionou. Por isso até que a minha entrega foi bem, bem superficial. Agora eu tenho 3D para mostrar, eu não sei se a fachada a elevação vai carregar, posso até tentar. E não sei por que fica tão lento. Não vai dar certo. Vai dar certo. Walter, eu já dei... Bom, vamos ver o que vai aparecer aí. Eu já dei uma olhada na tua volumetria ali. Tu não conseguiu colocar essas fachadas na entrega, é isso? Eu não consegui tirar ela, professora, como uma impressão numa folha, tá? A impressão, claro que virtual, né? Porque
porque eu não estava conseguindo renderizar ela como ponto de vista de fachada mesmo. Então, ele está como quase que um print da tela, ou seja, salvando a imagem para botar num PDF, tá? Aham, entendi. Tá. E é isso que aconteceu. Bom, esse aqui, para entender que fachada é esse aqui é o prédio da Planedata, que ele se destaca, né? E ele vai ficar um pouco disfarçado a presença dele, porque tá nesse ponto aqui tá a parte dos restaurantes, com um deck externo, tá? Essa aqui, então, fica a fachada para os fundos. Aqui é a saída das cargas e descarga, a entrada do lado oposto, né? Vou tentar carregar outra fachada, porque eu não cheguei a gerar prancha deles. Essa aqui eu acho que é a fachada oposta. Depois, para essa, professor, essas questões todas vão tá corrigidas e Certo. Eu tô vendo que as linhas, assim, estão um pouco... Tá meio confuso com relação às linhas e penas, assim, e tu tem que ver isso quando tu gerar essas imagens, porque tá parecendo mais um bloco de cor, assim, daí tá um pouco difícil distinguir isso em desenho técnico, não sei como é que tu vai resolver isso. Não sei se é por causa da tua renderização, porque tá um pouco difícil eu de acho ver que as pode linhas. ser. Eu acho que pode ser. Bom, tem praticamente aí 3 semanas, né? Eu acho que dá para resolver todas essas questões aí e, e apresentar direitinho. Isso, vamos combinar da seguinte forma, então. Claro que eu vou avaliar a AP2 conforme tu colocou lá, mas tenta resolver essa questão aí para trazer essas fachadas num formato de desenho mais técnico, mais nítido, assim, para a gente Tá. assessorar na Mas semana que vem. em preto e branco mesmo? Não em preto e branco. Se tu tá usando cores, essas cores que estão aparecendo aí são as cores que tu tá usando no trabalho? Ahn, Tu eu tá vou usando voltar. laranja, azul, cinza? Na verdade, o laranja é a cor do elemento mesmo. Eu vou voltar. Eu acho que ele está terminando de carregar. Aí tu vai vamos aproveitar que ele carregou. Essa é a fachada oposta, tá? Então, aqui é a escada, aquela lateral. Aqui tem um guarda-corpo, que atrás desse guarda-corpo tá a rampa dos carros, né? Que entra por aqui, ele desce um pouquinho mais, um caimento um pouco maior que o natural do terreno, e ele entra exatamente no centro, debaixo da escada aqui, tá? Ele vai entrar aqui debaixo, tá? Agora a gente vai no 3D que fica mais claro. Essa aqui é a fachada oposta. Tá? Então, esse espaço que eu pensei em usar para o restaurante, né? Aqui ele vai ter que ter uma elevação, que pode ser até um aterro retirado da parte oposta, né? Que de um lado vai sobrar aterro, o outro lado falta, né? Aí poderia se usar nesse próprio local. A escada que dá acesso para o restaurante, ela já é por aqui e ela está anexo ao prédio principal, tá? Aquilo que apareceu em laranja, aquilo ali tem que mudar a cor do elemento. Isso aqui são tudo cobogós, tá? Tudo cobogós está numa altura bem mais elevada aqui. Ele não te dá a visão para a rua, mas ele te permite uma ventilação total do prédio, tá?
Aqui o acesso aquele para as escadas rolantes e elevadores, né? Aqui é o acesso antigo, que faltou um pedaço de parede. Mas isso aí se corrige. Da cobertura. A cobertura, ela tem esse formato, então... aqui é Getúlio Vargas. Ele forma esse T, né? Tem exatamente posicionado nos dois eixos da circulação. Eu vou esconder a cobertura um pouquinho. Vegetal, esconder vegetal. A gente vai ver que ela está bem em cima aqui, ó, está bem simétrica com todo o edifício, tá? Aí aqui, ó, eu pensei em fazer as bancas, claro que as bancas estão sem acesso, sem nada. Fazer ela e fazer o mesmo formato dela, aéreo, pendurado por cabo de aço, para fazer a identificação do que é a banca, o nome, enfim. E esses arcos aqui, os principais, eles são fechados também com copocó, porque se não fechar com nada, vai entrar bicho, né? Então, tu tem que ter uma limitação, né? E essa era a ideia. E aqui Certo. tá- Eu entendi. Qual é o material da cobertura? Bom, a cobertura, ela tem telhado verde em cima, né? Então, eu penso que teria que ser concreto. Ela tá aqui, ó, a distância dos pilares, ela tem 16 nesse sentido e 10 nesse. Inclusive, essa linha de pilares aqui, ó, eu não usaria para cobertura e nem para essa cobertura aqui, porque essa aqui está com um vão maior. Essa aqui está com 20 metros aqui. Eu penso que em concreto curvado ele faça 20 metros, né? Aí era a ideia que se pensou. Deixa eu voltar ali a modelagem, documentação. Mostrar todos. Tá? E essa é a ideia. Aqui tem talvez tenha que modificar alguma coisa, mas essa aba aqui para dar... para arrematar, na verdade, e fechar o último vão do telhado, ali ela tem apoio, ela pode ser engastada nessa curvatura principal, mas nesse canto e naquele canto lá não tem. Então tem que pensar em algum apoio trazendo meio inclinado, trazendo contra a edificação, para não ficar também no meio do caminho ela, né? Senão ela vai estar quase na calçada, né? Eu não cheguei a fazer cortes, mas os cortes é relativamente tranquilo de fazer no ArchiCAD, depois de definido o modelo, né? Então, os portões de todo fechamento de vidro, devido ao vão, a gente já tinha conversado isso na aula passada, até antes até. A laje é toda nervurada, né? A laje do estacionamento. E esses pilares aqui, eu acho que eu poderia até tirar, porque eu não uso esses aqui do centro. Eu uso eles embaixo, né? Para sustentação do piso do térreo, mas não da cobertura. Será que eu poderia tirar, professora? Se eles não estão sendo usados, pode retirar. Pode tirar, né? Tá. E a ideia do projeto é essa aí. O lado oposto tá... Aqui, se na verdade, se eu fizesse ela um pouquinho mais elevada, essa parte aqui da parte administrativa, toda a parte externa aqui é a subestação, é que tu faz parede, ele coloca tudo fechado, né? Não necessariamente seja fechado, né? Resíduos, Certo. tudo. Todos os alunos que têm aula estão liberados. Boa noite.
Na verdade, a gente já está se encaminhando para o encerramento da aula aqui, tá? E quem precisa sair, vai acompanhar a aula que precisa, tá, pessoal? Tranquilo. Tá. E essa parte de... Oi. Tá, ok. Eu Boa vou, noite, prof. então, olhar a tua entrega, tá? Tá. E a gente volta trabalha esses pontos aí que a gente está falando, né? Acho que eu não tenho... Eu vou olhar melhor teu trabalho com calma na tua entrega para poder te dar um feedback por ali também. Tá. Aqui certo? tá certo, tá certo. Então tá. Boa noite a todos, pessoal. Guardo Ô, prof, Oi. é que a gente ficou esperando para talvez mostrar onde a gente poderia fazer o corte de pele. Não sei se a gente consegue te mostrar ligeirinho. Pode sim. Porque daí a gente deixou quem estava apresentando, não tinha. Uhum. A gente pensou, na verdade, teve 3 ideias, mas a mais coerente que a gente entendeu seria aqui na nossa fachada mesmo. É bem na entrada aqui. Ela fica mais ou menos com esta vista aqui. Então, pega o nosso subsolo, a porta que a gente tem, aqui a gente tem o brise, a parede, e pega um pouco da nossa estrutura aqui do telhado. Aí seria bem aqui, ó, bem nessa parte aqui. Aham, essa é a fachada correspondente. Deixa eu dar Isso. uma olhadinha de novo lá na planta. A gente tinha visto essa ou aqui. Eu queria dizer, ou tem que ser desse lado aí, ou exatamente mais ou menos nos pontos onde vocês marcaram, numa dessas duas. Como é que reflete essa e a outra? Isso, essa é da Fioravante Milanesa aqui, né? Uhum. É basicamente o engaste da cobertura, né? Que Isso. mostra de diferente em um. Tá. E aqui aparece a curva, né? Que ela é curvada. Isso. E a outra, na verdade, como aparece Opa, é o outro. Como ela aparece na lateral, ela aparece reta daí, né? Porque ela mostra... Ui. Ai, ela mostra bem aqui, né? Então, ela mostra só uma linha. Não sei se tu... Entendi, eu tô pensando. Aqui ou aqui. E a outra, a gente também viu uma aqui para baixo. Seria essa aqui. Mas ambas pegam subsolo ali. Muda mais é o engaste ali da cobertura mesmo. Isso, o que muda mais é o engaste da cobertura. Eu acho que é melhor vocês mostrarem, talvez fique melhor para representar quando apareça a curva, ou essa aí, ou aquela outra do outro lado lá, eu acho que ela vai ficar melhor de representar. Tá? Porque essa aí, vocês vão mostrar isso de lado, apesar dela ser uma boa imagem, vocês vão mostrar esse encaixe de lado, vai ficar tudo em vista, entendeu? Tá. E aqui está aparecendo o encaixe em corte. Tá. Não, tranquilo, era só para te mostrar algumas opções, daí a gente vai tentando dar um encaminhamento. A gente enviou todo o trabalho, alguns ajustes a gente ainda quer fazer, principalmente no entorno aqui do nosso, mas era mais hoje era só para a gente tentar definir ali para dar andamento no corte de pele. Sim, tá ok. Vocês vão ter ali, o que mais vai dar conflito nesse corte de pele aí é esse engaste ali. Tá. A gente tá vendo ali questão de estrutural e tudo mais para fazer esse engaste ali e tudo. Como que uma coisa encaixa na outra. Tá. Não, a gente queria decidir, então agora para dar encaminhamento a gente traz na próxima aula daí. Tá certo, então. Tá bom? Tá bom, pessoal. Boa noite a todos. Tenham todos um bom descanso aí no feriado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.